tarde, tudo bem? Então a gente vai iniciar com a primeira lei da termodinâmica, né? Esse assunto é um pouco extenso, então demanda a fórmula, demanda a teoria, ok? Então a primeira lei da termodinâmica diz o quê? É uma aplicação do princípio da conservação da energia. O que quer dizer essa conservação da energia, esse princípio? Que a energia não pode ser criada nem destruída e se transformada de uma forma para outra, para o sistema termodinâmico. De acordo com essa lei, a variação da energia interna de um sistema equivale à diferença calor absorvido e o trabalho por ele realizado, né? Então faz parte dessa primeira lei, energia interna, calor, trabalho. De acordo com esse princípio, a energia total sempre se mantém constante, já que ele não é perdida, mas sim transformada. Né? Já falei que são pertinentes ao âmbito das máquinas térmicas. Então, essas leis da termodinâmica, a primeira quanto a segunda, sempre você trabalha dentro das máquinas térmicas, especialmente, certo? A variação da energia térmica de um sistema termodinâmico é a diferença entre a quantidade de calor, quezão e o trabalho por esse sistema que realiza, né? Então, a energia interna, a variação da energia interna, ΔU, é igual à quantidade de calor, ou só calor, também representado pelo quezão, menos o trabalho, que é o tesão, né? Então, a energia interna é a diferença do calor e o trabalho que o sistema realiza. Então, ó, ΔU, variação de energia interna, unidade de medida, caloria ou joule, calor, caloria ou joule, trabalho, kJ. Geralmente por trabalho, porque trabalho quer dizer energia, geralmente é o joule. Então, gente, para usar aquela forma da energia interna, que é a diferença do calor com o trabalho realizado pelo sistema, nós vamos ficar atento para algumas regras e sinais. Se a energia interna é positiva, a temperatura desse sistema aumenta. Se essa energia for negativa, já a temperatura diminui. E se o calor é positivo, o sistema absorve calor do meio externo. E se for negativo, ele cede calor. Então, absorve positivo, cede quando ele é negativo. Se o trabalho for positivo, o sistema se expande, realizando trabalho sobre o meio externo. E se esse trabalho for negativo, se o sistema se contrair, ele recebe trabalho, viu? Então, você tem que ficar atento nesses detalhes. Bom, variação da energia interna. O termo ΔU refere-se à mudança de energia atribuída à energia cinética das partículas constituintes do sistema. Energia cinética, né, que é a energia lá do movimento. No caso de um gás ideal, pode que a energia interna equivale a 3,5 de nRT, que N é o número de mols, né? R é a constante, que vale 0,082, e T, temperatura. Essa temperatura em Kelvin ou 5,5 de nRT. Então, pessoas, analisando essa fórmula, pode-se perceber que caso não ocorra uma mudança de temperatura do sistema, sua energia interna permanecerá inalterada, ok? E também é importante dizer que para as máquinas térmicas que operam em ciclo, a variação de energia interna ao final de cada ciclo deve ser nula, pois nesse ponto o motor volta a operar com a temperatura inicial. O sistema das setas, horário ou anti-horário, indica se o ciclo em questão é o ciclo de uma máquina térmica ou de um refrigerador. Vamos lá. Tá aqui. Se o ciclo está no sentido horário, o ciclo é de uma máquina térmica.
a qual absorve calor e produz trabalho. E se ele for no anti-horário, o sentido será de um motor do refrigerador, porque ele precisa receber trabalho mecânico e liberar calor, viu? Então, sentido horário será na máquina térmica, absorve calor e produz trabalho. Se anti-horário, é motores de refrigerador, porque ele precisa receber trabalho mecânico e liberar calor. Aqui é uma figura de uma máquina térmica, né, que possui a fonte quente, calor quente, e a fonte fria. Então, calor quente, fonte quente, passa calor quente, exerce um trabalho e automaticamente ele passa a ter um calor frio, que é parte da fonte fria. Então, além de aquecer, ele pode se resfriar, né? Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, as máquinas térmicas precisam receber certa quantidade de calor para funcionar. No entanto, uma pequena fração dessa quantidade de calor, que é uma forma de energia, pode ser convertida em trabalho. Então, na máquina térmica, né, essa energia em forma de calor, ela se transforma em trabalho ou vice-versa. Trabalho. A última das grandezas relacionada à primeira lei da termodinâmica, que tem uma forma analítica apenas para as transformações que ocorrem sob pressão constante, também conhecida como as transformações isobáricas, né? Lá nas transformações a gente vai ver, tá bom? Que trabalho nada mais é o produto pressão sobre a variação de volume. Porque se eu estou exercendo, aí conforme for maior pressão, menor será o volume, certo? Ou vice-versa. O trabalho poderá ser calculado pela área do gráfico também, né? Além desse daqui, ou pela área do gráfico de pressão em função do volume. Aí depende da figura. As transformações. Eu coloquei as transformações principais: isotérmica, isocórica e isobárica. Numa transformação isotérmica, que a gente viu lá no estudo dos gases, que acontece na transformação isotérmica, temperatura constante, não é isso? O gás ideal tem um volume e pressão alterado, mas a temperatura é constante. E, consequentemente, se essa energia interna não se altera, a energia é nula, né? A energia é nula, anula essa energia interna. Então, para a primeira lei da termodinâmica, calor é igual ao trabalho, mais a energia interna. Como essa energia é nula, o calor é igual ao trabalho. Tá bom? Tá aqui. Quando fornecemos calor ao gás, na transformação isotérmica, todo o calor é usado para realizar trabalho. Mas se o agente externo realiza trabalho sobre um gás, ou seu trabalho é menor do que zero, esse trabalho será transformado em calor. Então, o calor é sempre maior que zero, então o calor sempre vem primeiro. Menor que zero, né? Trabalho quanto calor é menor que zero. Se um calor se transforma em trabalho, consequentemente o trabalho se transforma em calor. Uma transformação isocórica. Isocórica, né? No qual o volume permanece igual, o volume final permanece igual ao volume inicial e o trabalho realizado pelo gás é nulo. Aqui já é o trabalho nulo, viu? O trabalho é nulo. Lá na isotérmica, a energia que é nula. Então, para a primeira lei, trabalho mais energia interna. Se o trabalho é nulo, esse calor é igual à energia. Aqui, se o gás recebe calor e mantém volume constante, o calor que ele recebe foi transformado em energia interna.
Por quê? Porque houve um aumento na temperatura. Agora, se o gás mantém o mesmo volume, ao ser resfriado, né, para o resfriamento, ao ser resfriado, o calor, dizemos que o calor que ele perdeu foi igual a perda de energia interna. Então, se ele perde calor, ele perde energia interna. Na isobárica, pressão constante. E o volume e temperatura aumenta. Portanto, se aumenta a temperatura, consequentemente, a energia interna também aumenta. Então, energia interna é maior que zero. Mas pela primeira lei, que a energia é igual a o calor menos o trabalho, numa transformação isobárica, diminuem o volume e a temperatura, o que acarreta a diminuição dessa energia interna, que é menor que zero. Gente, aqui umas atividades, tá bom? Vamos lá. O trabalho realizado em um ciclo térmico fechado é igual a 100 joules de trabalho. E o calor nas trocas térmicas é igual a 1.900. Com fontes quente e fria. Então, aqui a fonte é o calor da fonte quente, enquanto 900 é da fonte fria. A partir da primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna nesse ciclo térmico em joule é. Aí vamos lá. Aqui eu coloquei. Se a variação da energia interna em um ciclo termodinâmico fechado, não é isso? Termodinâmico fechado, porque fala bem aqui, realiza um ciclo térmico fechado. Então, a variação da energia interna deve ser nula. Se está fechado, essa energia interna deve ser nula, já que a máquina voltará a operar na mesma temperatura em que se encontrava no início do ciclo. Então, na fórmula, né, energia interna é a diferença do calor com o trabalho. A temperatura, se a energia interna é nula, a temperatura também é nula, porque o ciclo está fechado. Ok? Alternativa A. A próxima. Uma amostra de um gás ideal se expande, duplicando o seu volume durante uma transformação isobárica e adiabática, considerando que a pressão experimentada pelo gás é 5 vezes 10 elevado a 6 Pascal e o seu volume inicial é 2 vezes 10 elevado a menos 5 metro cúbico. Podemos afirmar: o calor absorvido pelo gás durante o processo é 25 calorias. O trabalho efetuado pelo gás durante sua expansão é de 100 calorias. A variação da energia interna do gás é de menos 100 joules. A temperatura do gás se mantém constante ou nenhuma das anteriores. Então, usando a forma da primeira lei, né? Tá aqui. Energia interna é igual a calor menos trabalho. Quanto é o calor? Zero. Trabalho. Né? Considera que a pressão experimenta pelo gás, Pascal. Então, ele pegou aqui a pressão. Aí, pegou o final menos inicial. Cadê? 4 vezes 10. Então, 4 vezes 10 é menos 5, menos 2 vezes 10 é menos 5. 4? Por que 4, professora? Porque bem que diz, se expande duplicando, por isso duplicou, tá? 4. Então, 0 menos 5 dá menos 5 vezes 10 elevado a 6, positivo. 4 menos 2 dá 2, 10 elevado a 5. Então, 5 vezes 2 dá 10, né? Mas é um positivo, fica 100. Então, menos 100 joule. Então, a variação da energia interna do gás é de menos 100 joule. Então, alternativa, casa. Tá bom, gente? Eu vou colocar mais exemplo para vocês. Também enviar atividades sobre esse conteúdo, para depois a gente continuar com a segunda lei, tá bom? Obrigada. Até a próxima.